Bom dia. Eu queria só acrescentar um outro pedido de oração aos que o Jeff já mencionou, né, dos aspirantes, local e tudo mais. Essa semana, oficialmente, os embaixadores do Rei, que é o grupo de jovens, começou a encontrar. Essa semana, oficialmente, né? Então, toda semana, os jovens vão encontrar, igual as jovens também já encontravam há bastante tempo. Então, isso é motivo de grande alegria e celebração. Então, estejam em oração pelo Tiago, pelo Fred, que estão puxando à frente com isso também, mas também pelos jovens da nossa igreja. Mas, enfim, queria notar isso e a gente já pode entrar aqui direto. Mas quando eu estava pensando, veio na minha cabeça, semana passada, eu e a Pri, a gente tirou um dia das nossas férias para fazer uma avaliação do que foi 2024 e pensar e orar sobre quais seriam alguns planos e desejos que a gente tinha para 2025. Então, a gente foi olhando a agenda e um tanto de coisa e tal. E uma coisa que eu lembrei sobre o ano passado foi um encontro da comunidade regional, que eu vi uma coisa que me marcou muito. E a comunidade regional, lá em Contagem, que a gente vai, ela é quase um destacamento militar próprio, né? A gente tem 2 bombeiros, um policial militar e, se bobear, aparece mais. Mas aí, às vezes, eles estão conversando entre eles e a gente fica meio perdido com as gírias que eles falam, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas oportunidades boas de aprender com a experiência e com o cotidiano deles. E o que eu ouvi foi uma frase que me marcou muito. E eles falaram, né, que é quase que um lema, que é uma coisa que eles usam com muita frequência, que é o seguinte: o óbvio precisa ser dito, e dito várias vezes. E parece muito simples, mas eu acho que é algo que carrega muita verdade, e eu acho que isso ficou muito, muito marcado para a gente. Eu acho que dizer o óbvio e repetir várias vezes ajuda a gente a evitar suposições, dá mais clareza para um tópico específico e, com certeza, quem já estudou para um vestibular sabe que é uma estratégia que ajuda a gente a memorizar e assimilar alguma coisa, algum conteúdo. Então, o óbvio precisa ser dito e repetido várias vezes. E se você faz parte da Comunidade Horizonte há algum tempo, provavelmente você já ouviu alguma pregação ou mesmo uma série de pregações sobre esse tema, né? Sobre disciplinas espirituais, sobre coisas ao que dedicamos. A gente já chamou isso de hábitos da graça, meios da graça. Eu mesmo preguei sobre isso há não tanto tempo atrás. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que o óbvio tem que ser dito e repetido várias vezes. E pensando nisso, né, o Conselho da Igreja decidiu fazer essa minissérie de pregações no começo do ano, uma série dentro da série de Atos. A gente queria aproveitar o começo do ano para relembrar quais são alguns hábitos e marcas que fizeram parte da igreja de Atos, né, que a gente chama de igreja primitiva, quais eram hábitos aos quais eles se dedicavam e aos quais nós acreditamos que hoje, como igreja, nós devemos estar dedicados também. Se você tem sua Bíblia, vamos ler juntos em Atos 2, 42 e 47. Talvez até o final dessa minissérie e de Atos, a gente já vai ter essa parte decorada, de tanto que a gente tem voltado para isso. Mas vamos lá, Atos 2, 42, 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero orar e aí a gente pode entrar, de fato, no nosso tema. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, pelo privilégio de estarmos juntos hoje. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor não se cansa de dizer o óbvio para a gente, e o Senhor repete isso várias vezes.
A criação anuncia, Pai, a sua glória, as obras das suas mãos, Pai. E a gente pode ver marcas e pistas do Senhor, do seu amor, da sua graça, em tudo ao nosso redor, Pai. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor é um Deus que nos persegue, o Senhor é um Deus que nos chama para Ti. Eu te louvo por isso, Pai. Peço que o Senhor fale conosco hoje, fale comigo, fale com a comunidade Horizonte, com cada pessoa aqui, e fale as Tuas palavras, Pai. Que o Senhor me use como instrumento, que o Senhor não permita que eu use palavras que não venham de Ti, Pai. Que o Senhor guarde a igreja de ouvir coisas que não vêm da Tua palavra, Pai, e que a gente possa crescer e dar muitos frutos, Pai, a partir do conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tanto o Jeff quanto o Emerson já citaram, né, mas a gente tem usado um livro base para ajudar a gente com a nossa série, escrito por Albert Mohler. E um dos estudos de Atos, ele fala o seguinte: a descrição de Lucas sobre a igreja primitiva em Atos 2, que é o que a gente acabou de ler, nos oferece uma visão de comunidade moldada pela pregação do Evangelho e pelo poder transformador do Espírito Santo. E ele fala o seguinte: esse retrato de Atos 2, 42 a 47, não é apenas histórico, mas é normativo. Ele nos mostra o que significa ser verdadeiramente a igreja, uma comunidade comprometida com a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. E hoje é a terceira de 4 pregações que a gente está fazendo. A gente já falou sobre como nós devemos estar dedicados ao estudo e conhecimento da palavra, o ensino dos apóstolos. Semana passada a gente ouviu sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre dedicação à comunhão. E semana que vem nós vamos fechar a série falando sobre generosidade. E eu quero destacar 3 pontos sobre comunhão hoje. Certamente não são os únicos, mas são 3 que eu achei pertinentes para a gente hoje, que são a base para a comunhão, os privilégios da comunhão e marcas da comunhão. A palavra comunhão, que é usada em Atos 2, ela vem do grego koinonia. Ela tem o sentido de comunidade, associação, coleção, contribuição. O dicionário bíblico Eaton, ele destaca 2 aspectos dessa palavra, koinonia. O primeiro é o aspecto da koinonia, da comunidade, comunhão com Deus, que vem através de conhecer a sua verdade, a sua vontade, de concordar com seus desígnios, de ter afeição mútua, desfrute da esperança de Deus, conformidade com a sua imagem e participação em sua alegria. O segundo aspecto que ele destaca é o da comunhão com os santos, que é uns com os outros, através das ordenanças, de tarefas da graça, em amor, alegria, interesses mútuos e até sofrimento. E o nosso foco hoje é o segundo aspecto da comunhão uns com os outros. Mas um primeiro ponto que eu quero falar e deixar marcado é que não existe esse segundo aspecto sem o primeiro. A gente não pode experimentar a comunhão uns com os outros realmente se nós não estivermos antes em comunhão com Deus. Essa é a base da comunhão cristã. No livro Vida em Comunhão, que alguns de nós já até estudou há algum tempo atrás, o autor Dietrich Bonhoeffer, o nome eu não sei direito, mas Bonhoeffer, ele fala o seguinte: entre as pessoas reina a discórdia. Em Jesus, a velha humanidade dilacerada tornou-se a unificar. Ele é a nossa paz, afirma Paulo a respeito de Cristo. Sem Ele, sem Cristo, há inimizade entre as pessoas e entre elas e Deus. Cristo se tornou mediador e trouxe a paz com Deus e entre as pessoas. Ou seja, quando Cristo ele se torna o nosso mediador com Deus, primeiro ele restaura a nossa paz com Ele, com Deus, e a consequência disso é que nós podemos experimentar paz com as pessoas também. A gente pode ir no texto onde Paulo fala isso também, Efésios 2, eu vou ler 2 a 14, se você quiser abrir comigo. Paulo diz o seguinte: naquela época, eu estou lendo no 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo,
pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Dando um pulo lá para o 19, Efésios 2:19. Portanto, é a conclusão, né? Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você já parou para pensar na grandeza dessas palavras de Paulo? Ele está falando que nós éramos estrangeiros, separados, sem esperança, mas em Cristo nós passamos a fazer parte da família de Deus. Ele adota a gente, ele passa a ser o nosso pai, nós nos tornamos filhos e a gente ganha vários irmãos e irmãs. É incrível pensar nisso. E a gente pode voltar em outros lugares também. Pedro, em sua primeira carta, ele fala o seguinte, que sem Cristo nós não éramos nem povo, mas nele somos feitos povo, povo de Deus, eleitos para anunciar a sua grandeza. Isso está lá em 1 Pedro 2:10. Paulo aos Romanos 12:5, ele fala o seguinte: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo diz o seguinte: pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. E isso é verdade para a gente. A todos nós, se estamos em Cristo, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, eu acho que é uma coisa óbvia, mas precisa ser dita, e dita várias vezes, que a base da comunhão cristã é a comunhão com Deus, através de Cristo. Por que isso? Porque é só em Cristo que a gente sai do domínio da carne e a gente entra debaixo do domínio do Espírito de Deus. E a palavra fala que onde o Espírito do Senhor está, ali também tem liberdade. Isso está em 2 Coríntios 3:17. E porque ali, debaixo do Espírito de Deus, tem liberdade, nós temos a condição de expressar a nossa condição de filhos. A gente não precisa depender mais de esforço de agradar pessoas, da nossa capacidade de agradar pessoas, de títulos, de status ou qualquer outra coisa. A gente pode voltar e se relacionar com base em quem somos verdadeiramente, filhos amados do Pai. Debaixo do Espírito do Senhor, nós estamos em pé de igualdade com cada pessoa aqui e com cada um que está em Cristo. Nós somos igualmente pecadores, perdoados pela graça, amados e adotados pelo Pai. É tão importante que eu quero repetir. A base da comunhão cristã, portanto, é a comunhão com Deus através de Cristo. E o segundo ponto que eu queria destacar hoje é sobre o privilégio da comunhão cristã. Quero fazer um flashback, voltar em uma coisa que a gente viu em Atos 8, na segunda metade do versículo 1. Se você quiser abrir rapidinho lá, eu vou ler aqui também. Atos 8, versículo 1, eu vou ler da metade para frente. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, para dar um pouco de contexto, né, o que está acontecendo aqui? Considerando até o nosso estudo de Atos. A igreja tinha se formado lá atrás, no começo, os apóstolos estavam pregando corajosamente o evangelho, eles estavam, em todas as oportunidades compartilhando, mais e mais pessoas estavam se arrependendo, estavam se tornando cristãs e estavam se dedicando ao quê? Ao ensino dos apóstolos, às orações, à comunhão, ao partir do pão juntos. E isso estava gerando incômodo, medo e resistência das autoridades judaicas e romanas. E o resultado disso, como a gente já viu no livro de Atos, foi perseguição, foi morte, prisão, dispersão. Também, quando a gente está lendo os escritos de Paulo, em seus últimos dias, ele estava preso e ele escreve uma carta para Timóteo, 2 Timóteo, e ele comenta sobre como ele havia sido abandonado por vários de seus companheiros ao longo da jornada, e como ele desejava ver Timóteo para que pudesse experimentar um pouco de alegria que fosse. João também, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele não está no meio de todo mundo, reunido com a igreja, mas ele está exilado numa ilha que chama Patmos.
uma ilha pequenininha que ficava mais ou menos 60 quilômetros do continente. E era uma ilha onde o Império Romano levava os criminosos e exilados políticos. Então, é nesse contexto que João escreve o livro de Apocalipse, logo antes de morrer. Se a gente volta também no Velho Testamento, a gente vai ver vários e vários e vários exemplos do povo de Deus sendo disperso pelo mundo. E se você não sabe, dispersão significa separação, distância, espalhamento. E pensando nisso, eu gosto muito como Bonhoeffer, naquele mesmo livro que eu citei, ele coloca uma frase difícil, mas que eu acho que é importante para a nossa reflexão. Ele fala o seguinte: não é óbvio que a pessoa cristã viva entre cristãos. Não é óbvio que a pessoa cristã viva entre cristãos. Mas, às vezes, nós presumimos que sim. Não, eu sou cristão, eu estou reunido de cristãos, até porque essa é a nossa realidade. Mas, às vezes, seja pelo nosso próprio pecado, seja por circunstâncias, por perseguição, ou até pela vontade de Deus, desígnio de Deus para cumprir a sua vontade, não é óbvio que cristãos estejam sempre desfrutando de comunhão. Inclusive, eu acho que essa é uma verdade difícil, às vezes, mas às vezes podemos estar juntos fisicamente, mas não estarmos desfrutando de comunhão verdadeira. Por causa disso, eu acho que nós precisamos pensar no privilégio que é a vida em comunhão. É graça de Deus uma comunidade poder reunir-se neste mundo de maneira visível em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. Isso Bonhoeffer fala também. E nem todos os cristãos vão compartilhar dessa graça. Tem pessoas presas, tem pessoas doentes, tem pessoas solitárias na dispersão, tem pessoas que estão pregando o evangelho em terras pagãs, que estão sozinhas, mas elas anseiam o dia em que Jesus vai voltar e restaurar a comunhão por completo, porque essa é a promessa dele. Mas a gente não pode assumir que isso é verdade para todo mundo. Então, enquanto eu falo isso, eu quero parar um minuto. Eu quero que você, literalmente, olhe à sua volta. Olhe para as pessoas ao seu lado. Para o seu irmão em Cristo, para a sua irmã em Cristo. Para um pouquinho, volta no louvor que a gente estava cantando agora há pouco. Tenta lembrar as vozes que a gente estava ouvindo. Porque é um privilégio nós fazermos o que estamos fazendo aqui hoje, estarmos reunidos como igreja, adorando ao Senhor. É um privilégio viver e desfrutar comunhão uns com os outros ao longo da semana, para além do culto de domingo. Tem pessoas que querem tanto experimentar isso, elas estão ansiando o dia que elas vão poder experimentar isso. Então, eu queria muito que a gente saísse com esse sentimento de é um privilégio a oportunidade que nós temos hoje e ao longo da semana de viver comunhão. E falamos, sobre a base da comunhão, que é a nossa comunhão com Cristo, o privilégio, que é uma coisa que a gente não pode só dar por garantido que vai acontecer. E o terceiro ponto que eu queria destacar hoje são algumas marcas da comunhão cristã. Como eu falei alguns minutos atrás, eu acho que é possível nós estarmos próximos fisicamente uns dos outros, mas sem experimentar a comunhão verdadeira. Seja por conta do nosso pecado, seja por conta das armadilhas do inimigo ou alguma outra coisa. Por isso que eu acho importante a gente pensar nas marcas para a gente saber o que de fato nós estamos experimentando. E eu quero te convidar para abrir sua Bíblia em João, no capítulo 17, nos versículos 20 a 23. João 17, versículos 20 a 23. Isso é Jesus falando, Jesus orando até momentos antes da sua morte. A minha oração não é apenas por eles aqui, os discípulos. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, os discípulos. Peço para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim.
Como eu disse, aqui a gente está vendo as últimas palavras de Jesus. Pouco depois disso, a gente vê os relatos, né, dele sendo preso, levado para o julgamento e, posteriormente, crucificado. E sendo Jesus e sendo Deus, ele sabia disso, não era surpresa para ele. Então, aqui a gente pode imaginar que ele não estava só jogando conversa fora. Vou falar qualquer coisa, mas se você está prestes a ser entregue à morte, você vai falar daquilo que importa para você, daquilo que é crucial para você. Então, a gente pode assumir que Jesus estava falando de um tema muito importante para ele. E o que ele está falando? Versículo 20. Primeiro, ele está orando por nós, por aqueles que iríamos crer. É incrível parar e pensar nisso, né? Mas Jesus estava orando por mim, ele estava orando por você, e estava orando para cada pessoa aqui que se arrependeu e crê no Evangelho. E o que ele pede que Deus faça nessa oração? Ele está pedindo a Deus uma coisa, né? Ele pede, versículo 21, Pai, eu peço que todos eles sejam um, como Ele é com o Pai e o Pai com Ele. Ele está pedindo por unidade. E eu acho que essa é uma grande essência da comunhão cristã. Existe um poder no Evangelho que ele é diferente de qualquer outra coisa, que eu acho que é o poder de mudar as convicções mais profundas dos nossos corações, ao ponto de juntar e unir coisas que antes eram separadas por barreiras que a gente julgaria intransponíveis. E aqui eu estou falando de barreiras, às vezes, étnicas, sociais, econômicas, culturais ou de qualquer outra natureza. Estava pensando nisso e me veio na cabeça um exemplo de uma série dos anos 2000, mais antiga, chama Band of Brothers, que fala de uma companhia de paraquedistas que lutou na Segunda Guerra Mundial. Em um dos pôsteres de divulgação dessa série, tem uma frase que fala o seguinte: tudo o que sabíamos é que estávamos nisso juntos. Ou seja, a gente não sabia nada da guerra, era tudo confuso, mas o que a gente sabia era que a gente estava ali juntos. E essa frase ela não é uma citação direta tirada da série e não é tirada necessariamente do livro, mas é uma frase que a essência dela reflete um sentimento compartilhado pelos soldados daquela companhia, que era um sentimento de forte camaradagem, um senso de unidade que transcendia qualquer individualidade ou diferença pessoal. O espírito, né, dessa frase mostra para a gente como soldados ali, eles se viam como irmãos, eles estavam enfrentando as provações da guerra, eles tinham um foco intenso na missão e no cuidado mútuo um com os outros. Eles sabiam que eles estavam numa situação extrema e perigosa, e o que realmente importava, no fim das contas, é que eles estavam juntos, e eles compartilhavam o mesmo destino. Eu acho isso muito legal, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que esse sentimento, do jeito que eles experimentaram, que eu imagino que foi muito intenso, a história é real, a propósito, mas eu acho que o sentimento é como Paulo fala em 1 Coríntios 13, o que eles experimentaram ainda é um reflexo obscuro, como um espelho, e eu acho que a realidade dessa união é infinitamente maior no Evangelho. Nós, cristãos, estávamos mortos em transgressões e pecados, mas Deus, Ele nos dá vida em Cristo. Então, se você está aqui hoje, se você é um cristão de verdade, se você está completamente convicto do seu pecado, mas tem arrependido e está coberto pela graça de Deus, mediante sua fé em Jesus, isso significa que você passou da morte para a vida, e você fez isso com vários outros irmãos aqui. E isso é capaz de transpor qualquer barreira. O poder de passar pela morte e pela vida juntos é capaz de transpor qualquer barreira. Pode ser muito legal, mas eu quero chegar um pouco mais na prática, né? O que significa isso na prática? O que significa experimentar essa unidade, esse relacionamento em meio à comunhão? Eu quero compartilhar quatro marcas, 4 exemplos disso, e eu quero usar o auxílio de Paulo em várias coisas que ele comenta nas suas cartas. Mas uma primeira marca de comunidade, de unidade na comunidade, é que quando nós estamos em comunhão uns com os outros, em comunhão com Deus, nós compartilhamos as nossas posses. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre generosidade, o que isso significa
ainda mais na prática, então eu vou deixar esse pepino para o Tiago semana que vem. Mas aqui eu quero lembrar o que compartilhar as posses não significa. Isso não significa que não possam existir bens e propriedades privadas, mas significa que as coisas que nós temos, que Deus nos dá, elas devem ser seguradas de mãos abertas, e que a gente tem que estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. Olha o que Paulo comenta com os presbíteros da igreja em Éfeso, sobre o seu tempo no meio daquela igreja. Isso está em Atos 20, 33 a 35. Ele fala o seguinte: não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tem outra versão que fala: há mais alegria em dar do que receber. Em sua carta aos Romanos, Paulo fala: compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidades e procurem ser hospitaleiros. Isso é Romanos 12, 13. Portanto, a comunhão entre os santos, ela deve ser marcada por um espírito de generosidade, de hospitalidade e de cuidado uns para com os outros. Mas não só isso, a gente compartilha o que a gente tem, as nossas posses, mas também a gente compartilha aquilo que nos falta, ou seja, nós compartilhamos os nossos problemas, e essa é a segunda marca. Se a gente parar para pensar, a maior parte dos nossos problemas, ela é causada por aquilo que a gente queria muito, mas a gente não tem. Saúde, dinheiro, circunstâncias diferentes, isso acaba gerando problema. Tem coisas que a gente tem que dar problema também, como pecado, mas são, enfim. Mas a verdade é que só dentro da comunidade cristã, nós podemos admitir, confessar quando a gente tem algum problema específico, quando alguma coisa nos falta, quando a gente está sendo levado ou a gente está carregando algum fardo pesado, comunicar isso, mas também ter o privilégio de ter pessoas andando com a gente, em meio a esses problemas, pessoas que vão nos suportar. E Paulo fala disso também, como eu disse, eu vou usar muito o auxílio de Paulo hoje. Em Gálatas 6:2, ele exorta a igreja a fazer isso. Ele fala: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A gente tinha um pepino gigantesco, a gente tinha um problema gigantesco, e Jesus, ele carrega esse problema para nós, e nós somos chamados para fazer o mesmo. Então a gente compartilha aquilo que a gente tem, a gente compartilha aquilo que a gente não tem, os nossos problemas. Nós compartilhamos também verdades, e aqui é um dos princípios operacionais da comunidade cristã, é uma das coisas que faz a comunidade cristã funcionar. E esse, mais uma vez, ele é um tema frequente nas recomendações de Paulo às igrejas. 2 Coríntios 13:11, ele fala o seguinte: procurem aperfeiçoar-se, encorajem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. Em 1 Tessalonicenses 5:11, ele fala o seguinte: por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Nós devemos compartilhar verdades uns com os outros, encorajar, fortalecer os nossos irmãos. E essa é uma parte de compartilhar a verdade, porque a outra parte disso, que a gente precisa reconhecer, é que cada um de nós temos pontos cegos. São áreas da nossa vida que às vezes a gente não enxerga muito bem. Qualquer pessoa que dirige sabe dos pontos cegos que a gente tem em um carro. E a verdade é que nós precisamos de ajuda para ver essas coisas. Quando a gente está dirigindo, a gente tem retrovisor, a gente tem câmera de ré hoje em dia, tem sensores, tudo apita ali para a gente poder evitar um desastre, Mas nós, em comunidade, a gente tem o privilégio de ter uns aos outros. Então, se a gente quer crescer, e se nós quisermos que o nosso irmão cresça, precisamos ter a coragem de falar a verdade em amor uns para os outros. Continuando a lista de citação de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,14, um pouco à frente do que eu acabei de citar, ele fala o seguinte: exortamos vocês, irmãos, que admoestem os ociosos,
confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. O autor de Hebreus diz o seguinte, Hebreus 3, 12 e 13, Jeff errou a minha referência de Hebreus, mas Hebreus 3, 12 e 13, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, nesse terceiro ponto, a comunhão cristã também é marcada pela forma como nós compartilhamos verdades em amor, encorajando, animando, admoestando uns aos outros. Por último, a última marca que eu quero falar hoje é que compartilhamos também os nossos fracassos. Hoje em dia, vocês sabem muito bem, né, que quando alguém erra, no nosso contexto, o que a gente vê é, não no nosso contexto, desculpa, no nosso contexto a gente faz diferente, mas lá fora, quando alguém erra, essa pessoa é imediatamente cancelada. Essa é uma das palavras daquelas que apareceram nos últimos, quais as palavras mais usadas em 24, 23, 22, 28, cancelamento. Fulano de tal foi cancelado. Isso acontece quase que imediatamente quando alguém faz alguma coisa errada. Mas, por causa do Evangelho, a comunidade cristã é chamada para fazer diferente. O Evangelho, ele convida a gente a incorporar as pessoas na nossa comunhão e lidar com os fracassos dela. A gente busca perdão, a gente busca reconciliação, a gente busca cura e a gente tenta incorporar tudo isso como sabedoria e como aprendizado. Mais uma vez, voltando para Paulo, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja tentado também. Romanos 15:1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, ao invés de agradar a nós mesmos. Por fim, Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, quando a gente está em comunhão, nós lidamos com as nossas fraquezas, lidamos com a fraqueza dos outros e nós crescemos juntos. Mas por quê? A gente deve procurar viver essas 4 marcas, de várias outras, né? Eu estou citando algumas, mas por que a gente tem que viver uma comunhão marcada por pessoas que compartilham suas posses, compartilham seus problemas, as verdades e seus fracassos? Eu acho que Jesus responde isso naquele trecho de João 17. Ele fala o seguinte, se você tiver essa Bíblia aberta lá, ele fala isso no versículo 23. A gente faz isso, a gente vive em unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Isso é Jesus falando. Alguns de vocês me conhecem de muito tempo atrás, mas antes de eu me tornar cristão, eu sempre tive muita resistência e preconceito até contra o cristianismo. Em mais de uma oportunidade, quando eu era jovem, eu tive contato e eu pude ouvir pessoas falando para mim verdades do Evangelho, de forma clara, de forma bem lúcida, mas por algum motivo elas não chegavam no meu coração. E foi só quando eu tive a oportunidade de não só ouvir, mas ver e presenciar pessoas comuns, ordinárias, vivendo uma comunhão completamente diferente do que eu já tinha visto e experimentado, e quando aos poucos eu fui conseguindo atribuir que isso não era fruto da força delas, mas fruto do que Jesus tinha feito por elas, que meus olhos foram sendo abertos para a realidade do Evangelho. E não me entendam errado, não era uma comunidade perfeita como não é até hoje, mas era uma comunidade que estava se esforçando para viver nesses princípios. Preste atenção no que Jesus falou, porque como cristãos nós precisamos falar, proclamar e repetir sobre o Evangelho, mas também nós precisamos esforçar para viver comunhão verdadeira. A não ser que o mundo veja, isso é Jesus falando, a não ser que o mundo veja uma comunidade vivendo dessa forma, dificilmente vai crer no Evangelho. São palavras muito fortes. A nossa mensagem
ela precisa ser acompanhada ou apoiada por uma comunidade forte. Isso não significa que a gente não deve aprender a ser bem articulado com como a gente fala, sermos espertos, comunicar bem, mas eloquência não ganha o mundo. Nós precisamos amar bem uns aos outros. E talvez tudo isso seja óbvio, mas é por isso que eu estou falando e repetindo várias vezes. Até porque eu acho que tudo isso que eu estou falando, viver essas marcas na prática, eu acho que isso é pesado. Eu acho que esse é um chamado difícil que Jesus tem para a igreja. Na verdade, às vezes eu penso, parece impossível viver uma comunidade assim. Não é fácil, eu acho que não é natural. Às vezes é até contracultural, dependendo de onde você está inserido. Eu acho que pode ser assustador para uma pessoa se expor dessa forma. Eu acho que quando você faz isso, você tem risco de machucar. Eu acho que mais do que o risco, eu acho que quando você se expõe dessa forma, porque temos pecado entre nós, possivelmente você vai se machucar. Eu fico pensando, que coisa difícil, né? Eu acho que uma vida desse jeito é uma vida sobrenatural. Mas a gente precisa encarar que ainda assim Jesus estava orando e estava pedindo por isso. É uma coisa difícil, mas Jesus está falando, é isso que eu quero que vocês vivam. Então, a gente precisa conciliar essas duas coisas, né? Então, se Ele está falando que é possível, é porque é possível. Então, a gente precisa crer que é possível, a gente precisa aprender, e a gente precisa crescer nisso. E crer no Evangelho, acreditar no Evangelho, significa acreditar que nós somos amados, perdoados e aceitos por Deus por causa da obra de Jesus. Se a gente acredita no Evangelho, nós acreditamos que Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama Jesus, seu Filho amado, em quem Ele se agrada, como Ele diz. Por causa disso, nós podemos amar outros. Além disso, a gente viu na semana passada, né, não só o amor, mas também, como eu falei, a gente pode se machucar várias vezes, mas Jesus também falou, e a gente viu isso semana passada, que Ele presume que em meio à comunhão cristã, nós estamos sempre perdoando aqueles que estão em falta conosco. E Ele até nos ensina a pedir perdão a Deus nessa mesma medida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está em 1 João 4,19. Como eu já falei antes, esse é o fundamento da comunhão cristã. E quanto mais enraizados e seguros nessa verdade, quanto mais assimilada ela tiver na nossa mente, no nosso coração, mais nós seremos capacitados a viver a comunhão e unidade como Jesus nos convida a fazer. Não é uma coisa instantânea, não é vou viver e saio, mas à medida que a gente acredita nisso, à medida que a gente aprende sobre isso, nós somos capacitados também a fazer isso. Estou acabando, eu juro. Mas uma coisa que eu ouvi recentemente, que acho que foi uma outra frase que eu ouvi recentemente, que foi muito, muito interessante, é que os relacionamentos do Evangelho, eles são feitos de ruptura e reparo. A essência do Evangelho, ela é de ruptura e reparo. E a gente pode ver isso na cruz, porque ali, Jesus ele teve o seu relacionamento com o Pai rompido. Né? A gente vê, Jesus fala, meu Deus, por que você me abandonou? Mas esse relacionamento precisou ser rompido para que o meu relacionamento com o Pai fosse restaurado. E por causa da presença no mundo, do pecado no mundo, nós sempre vamos experimentar ruptura nos nossos relacionamentos um com o outro. A gente tem que esperar isso, a gente precisa saber que isso é verdade. Mas por causa da esperança no Evangelho, a gente pode saber que é possível reparar, é possível seguir em frente. E a gente não precisa, e a gente nem pode fazer nada sozinhos. E por isso eu quero encerrar com as palavras e o chamado de Jesus para nós, em João 15. Se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, eu vou ler em João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Aqui, a base, né? Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira,
assim também vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Senhor Deus, nós queremos fazer eco ao que Jesus está dizendo aqui, Pai, lembrando que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Eu oro, Pai, para que o Senhor aprofunde essas verdades no nosso coração, Pai, a verdade de que, à medida que a gente crê e experimenta o Seu amor por nós, nós também somos liberados e capacitados a amar os nossos próximos, Pai. Eu oro para que o Senhor fortaleça a nossa comunidade, Pai, a nossa comunhão uns com os outros, para que o mundo creia que o Senhor enviou Cristo e que o Senhor ama o mundo como o Senhor ama o Seu Filho amado, Pai, e que muitos possam ser salvos por meio disso, Pai. E eu oro também que nós, como comunidade, à medida que nós amamos uns aos outros, nós também possamos conhecer mais de quem o Senhor é e possamos ser transformados à imagem do Seu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém.